Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Isso aqui, esses três pilares, se vocês trabalharem isso de uma forma correta, isso vai ajudar muito vocês. Eu vou começar com a pesquisa. Eu gravei na nossa comunidade, lá na Liga dos Narradores, algumas aulas, dá mais ou menos uns 100 minutos, são 5 minicursos. E uma dessas aulas é sobre pesquisa, porque a pesquisa, independente do tipo de transmissão que vocês vão se propor a fazer, ela é a matéria-prima para que vocês tenham uma grande transmissão. Porque o que a gente está fazendo quando a gente narra um jogo de qualquer esporte é passar um conteúdo adiante, certo? E sem conteúdo você não passa nada, né? Não tem nada para passar. Eu me lembro de uma entrevista antiga, bem antiga, do Kleber Machado, para o Globo Esporte, o Ivan Moré, com quem eu tive o prazer de trabalhar recentemente lá na Rede TV, na época no Globo Esporte, fez lá um bastidores do Kleber narrando, e ele perguntou como é que o Kleber se preparava e tal. Ele falou, não, eu acompanho o noticiário, e esse a primeira coisa, essa é a primeira coisa. Vou até mudar a fonte aqui para ficar mais bonitinho, porque depois vocês vão poder tirar um print disso aqui para registrar, tá? O noticiário esportivo é a primeira coisa que a gente tem que acompanhar quando vai transmitir um determinado esporte. Então, eu hoje trabalho com a NFL, certo? A NFL tem lá as suas fontes de informação, que são o próprio site, né, da competição. Eles têm um site interno para a imprensa, que chama NFL Communications, que é muito bom, que traz lá uma série de materiais de apoio. Tem os sites, grandes sites norte-americanos, primeiro os brasileiros, né, que cobrem NFL, principalmente a ESPN, que é a grande fonte de notícias no Brasil em língua portuguesa, além dos canais segmentados, né, o The Playoffs, o End Zone, o Pink Zone, tem uma série, né, Quinta Descida, tem um monte de gente que faz NFL. Golim, né, Golim Sports e tal, gente que é especializada. Então, os canais segmentados, os sites de notícias, os sites lá de fora, CBS Sports, a ESPN americana, Sports Illustrated, que tem muita coisa, tem um portal muito legal chamado SB Nation, que reúne páginas, os times em páginas. Então, os torcedores alimentam aquilo com vários blogs dentro dos espaços dos times. É maravilhoso. E então a gente pode incluir como fontes, tá? Estou dando aqui fontes. Sites oficiais, mídia segmentada, blogs de torcida, influenciadores, certo? E jornais ou sites, né? Vou colocar sites locais. Essas são as principais fontes de pesquisa que eu costumo olhar para qualquer coisa. O site local, principalmente, vou dar um exemplo, né? O Corinthians hoje foi sorteado para jogar com um time chamado Universidade Central da Venezuela. Eu nunca ouvi falar nesse time. Então, provavelmente, a Venezuela não é um país que tem grandes portais de esportes, e não, o futebol não é nem de longe o primeiro esporte lá. Tá? Tem o beisebol, tem outras coisas que eles gostam mais do que futebol. Provavelmente eu não vou achar na Folha de São Paulo, no UOL da Venezuela, notícias sobre o time, né? Então, vou tentar ver de onde é esse time aqui. Será que é de César Valerro? De que cidade que fica? Eu não sei. Mas se eu tiver que narrar Corinthians e esse time aqui, no dia do jogo eu vou lá visitar o jornal local para saber o que eles falam. E o principal, meus amigos, não é tanta informação para nós narradores, tá? A informação, claro, ela é importante, mas o que a gente busca é
o sentimento do torcedor. Tá? Isso é o que a gente busca quando a gente faz uma pesquisa. Eu, pelo menos, é isso o que eu procuro encontrar. O sentimento do torcedor. Porque as informações, você vai ler lá, você vai, poxa, fulano de tal vai jogar, fulano de tal é desfalque, o time joga num esquema X, o técnico é fulano, enfim, vai ter lá 200 coisas para você olhar, certo? Só que isso não te traz significado. E sem significado, como é que você vai gerar emoção se você não sabe que emoção tem aquilo? O que será que espera o torcedor da Universidade César não sei o quê, Universidade Central, do time dele contra o Corinthians? Se eles fizerem um gol no Corinthians, né? Como é que é? Como é que é para o corintiano esse jogo? É obrigação? É um jogo que é barbada? Isso é importante a gente saber, para na hora de contar o roteiro do jogo, a gente saber o que a gente está falando. O Guilherme traz aqui uma coisa muito legal, que é verdade, o Guilherme Castro, e que eu vou deixar aqui também, porque vai para o nosso materialzinho para vocês olharem, tá bom? Que são os aplicativos de estatística, né? E isso é para o jogo, isso vale para o live, na verdade, tá? E não para o pré-live, como o pessoal de aposta fala. Então, aplicativos. Então, vou botar aqui, SofaScore, FlashScore, que agora também, não sei se vocês sabem disso, mas tem narração e áudio dos jogos, e eu sou um dos narradores. Que mais? Meu Deus do céu, tem um que a Natália, né? A Natália Ferrão, minha namorada, ela usa muito. Tem o Transfer Market, que ele falou. Também. Enfim, tem outros, tá? Mas aí cada um vai muito naquilo que é o perfil de cada site e para, enfim, vocês verem se vale a pena para o seu método de acompanhar as coisas. Eu gosto de acompanhar, ver a escalação no SofaScore por causa do mapinha, mas na hora de pesquisar os jogadores, na hora de fulano de tal entrou no Pachuca, a ficha dele eu vou no Gol. Tem gente que vai no Transfer Market, depende. Mas essa pesquisa prévia é fundamental. Então aqui, a busca é pelo sentimento do torcedor e pelas histórias dos personagens. Isso é fundamental para uma boa transmissão, para uma transmissão diferente. Tá, gente? Se eu estiver indo muito rápido, vocês avisam. Porque a história dos personagens é que vai te dar, por exemplo, o texto de um gol. Né? O gol do Peru, a primeira grande narração bonita de um gol que eu acho que fiz, uma coisa que ficou marcada, foi o gol que levou a seleção peruana à final da Copa América em 2018. Lá, esse jogo acho que foi no Maracanã, se não estou enganado, contra o Chile, foi semifinal da Copa América, eu narrei pela CBN. Foi um gol do Guerreiro. Então, eu fui lá ver um pouquinho da origem dele no Peru, eu fui lá olhar qual é a história que os peruanos têm no futebol, um país que não chegava a uma final de nada há sei lá quanto tempo. Então, uma nação guerreira. Ali, o gancho, eu não levei isso preparado na hora, o texto escrito. Eu trouxe essas informações da minha pesquisa, num trabalho que eu já fazia com um outro profissional, em que a gente desenvolveu isso, e aí eu coloquei isso em prática e saiu um texto dos mais bonitos que eu já fiz. Mas isso foi trabalhado dessa forma, pesquisando desse jeito. Não apenas se o cara tem 10 gols e 2 assistências. Isso é importante? É importante. Quando você diz que o Garro tem duplo-duplo, né, 10 gols e 10 assistências, uma coisa assim, é uma coisa incomum para o futebol, esse dado é legal. Mas se o cara faz 3 passes para o lado esquerdo a cada 2 minutos, aí no futebol não interessa tanto. No basquete interessa. Você vê como cada esporte tem a sua peculiaridade? Então, a gente não pode fazer pesquisa pela pesquisa. É isso que eu quero dizer para vocês. A primeira parte dessa nossa tríade aqui é isso.
A gente não pode fazer a pesquisa só pela pesquisa, de uma forma automática. Os materiais que a gente recebe, um abraço para o Igor Mendes, que está com a gente aqui, notícias do Vila Nova também. Quem mais? Nossa, tem uma galera chegando aí, que legal. O Guilherme e tal, que eu nem conhecia esse site da UFMG, depois eu vou olhar. Mas enfim, a gente recebe o material da NFL que tem cada time 80 páginas. É impossível usar tudo. Então eu tenho que também saber o que eu preciso olhar ali que vai me servir, né? Para mim, para o meu tipo de transmissão. Osmar Santos falava muito, isso eu aprendi com as Carolices na Rádio Globo, que a gente pesquisa 100% para fazer o jogo, mas a gente só deve usar no máximo 20%. Porque se a gente usar mais do que 20%, é sinal que o jogo não está bom. Então, o famoso fica a dica. Johnny Katayama! Ah, que legal, quanto tempo! Galera que estava com a gente lá na N Sports, lá na LNF. Olha que legal, o Lacar dizendo, ó, usamos inteligência artificial para dar informações durante o jogo. Isso é muito legal. O futsal, ele permite esse tipo de coisa, né? Que é o Alex, né, que estava perguntando sobre o futsal. O futsal, ele é um esporte mais dinâmico. Você não tem muito tempo para falar outras coisas que não seja narrar os lances, mas sempre tem o tempo técnico, tem uma falta mais dura, alguém se machuca, você tem espaço para usar pontualmente alguma coisa. Por isso que eu, Marcelo, eu aprecio com moderação as estatísticas, os números, porque eu prefiro me ligar mais às histórias. Porque o cara que está em casa, vamos pensar no torcedor, o torcedor em casa, ele vai apenas... o que vai fazer com que ele não esqueça uma narração sua não vai ser o número que você disse, mas o que você falou sobre aquele número. Dá para entender? Vou aqui dar exemplos. Vamos lá. O gol do Basílio, 77, o Osmar fala uma série de coisas e nenhuma delas é sobre futebol. Sacou? É o grito sufocado de um povo, é o grito do fundo da alma do torcedor. Hoje é dia de andar na rua com a crista alta, muito alta e tal. Sobre isso. Kleber Machado, para citar de novo, né, ele dá um exemplo muito legal, que a narração que é mais marcante, um momento que deixou ele muito marcado, foi quando um torcedor do Palmeiras tatuou a simples frase: se o Praz fizer, o Palmeiras vai ser campeão. É sobre esse tipo de coisa. É aquilo que marca. Eu, agora há pouco, há alguns dias aí, 2, 3, 4 dias, fui surpreendido por uma homenagem do Corinthians à torcida, né? Um agradecimento, na verdade, do Corinthians à Fiel, com um texto muito bonito, um poema, acho que escrito até por um torcedor. E no final do vídeo estava lá uma frase minha. Nunca... como é que era? Nunca desista ou subestime o Esporte Clube Corinthians Paulista, uma coisa assim, agora me fugiu. Mas esse tipo de coisa são frases simples que têm um significado para o torcedor muito grande. Então, quando eu estou pesquisando para uma transmissão, Robson Nogueira aqui, o primeiro gol do Ronaldo pelo Corinthians com a narração do Luciano do Vale, então, também muito marcante. A narração do gol do Edilson no Mundial, eu sou o Edilson, o capeta, ele tirou isso de uma notícia de que o Carembê disse que não sabia quem era o Edilson. Muito prazer, eu sou o Edilson, o capeta, vai buscar lá dentro. Então ele trouxe isso, ele pegou essa notícia, não é que ele, Luciano do Vale, estava puto porque o cara... Não, ele pegou isso e falou, pô, o corintiano deve estar muito puto com isso. Eu vou usar esse sentimento e vou ser a voz do corintiano na hora do gol. Eu tenho certeza que ele preparou isso. De alguma maneira. Não o texto. A gente não se escreve texto para narrar na hora. Você leva a ideia, tá? Então isso é fundamental, gente. Só para completar a frase que eu estava dizendo antes. Quando eu faço uma pesquisa para qualquer esporte, recentemente eu fiz pádel na Zap.
Eu vou atrás da história de alguém. Grande Vitor Coelho, como é que você tá, meu querido? Eu vou na história de alguém para gerar significado. Tinha lá um jogador argentino no torneio de pádel que eu fiz na Zapping, que ele tinha passado por um acidente automobilístico alguns anos antes, com amigos. Todos os amigos faleceram nesse acidente. Ele quase ficou inválido nesse acidente e ele voltou a jogar em alto nível. E estava ali jogando com os melhores do mundo. Essa história toca o cara que está assistindo. Se ele já pratica, e provavelmente a gente fez essa transmissão para praticantes de pádel, o cara lembrou da história e falou, pô, que legal, que superação. Então, é sobre isso. Quando eu faço uma pesquisa para qualquer modalidade esportiva, eu primeiro penso no torcedor, na torcedora, naquele que vai me escutar. E aí eu pinço aquela informação se ela vai trazer alguma emoção para o torcedor ou para a torcedora que está assistindo a gente. Qualquer emoção. Raiva, inveja, sofrimento, alegria, sorriso, qualquer sentimento. Sabe aquela história dos pecados capitais? Qualquer um dos 7. Se eu provocar aquilo no torcedor, eu estou feliz, porque ele vai lembrar de mim. E isso vai repercutir depois. O gol do Botafogo, o último gol do Botafogo, o minuto final da narração da Libertadores, eu não sou do Rio, a minha rádio não fez a transmissão para o Rio, a Band News fez a dela para o Rio, a equipe dela no Rio fez a transmissão local, eu fiz a transmissão nacional. Eu não tenho nenhuma identificação com o Botafogo. Eu só usei uma música da torcida do Botafogo. Essa foi a minha pesquisa. Eu pesquisei para fazer aquela transmissão os grandes nomes da história do Botafogo, e até me esqueci de citar o Garrincha na hora do gol do Luiz Henrique, e busquei alguma coisa que fosse falar no coração do botafoguense naquele momento. Porque eu estava fazendo no rádio, tem repórter, eu não preciso dar informação. Eu acho que dessa parte ficou claro, gente. Alguém tem alguma dúvida? Posso seguir adiante? Grande Vitor, grande Gilberto Alves, mandando aquele salve. Gente, chegou na live, deixa aquele like pra gente, pra mais gente ficar sabendo, tá bom? Ben Soccer. Ben Soccer. É um site completo. Putz, como é que é o nome desse site, cara? Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. O eSoccer? Será que é isso? Não. Também é muito... Acho que é esse que a Natália usa, cara. Eu não vou lembrar. B-Soccer, esse aí. É muito completo, é bom. E inclusive é bom para quem faz, né? Para quem estuda apostas esportivas, é muito bom também. Vamos seguir adiante? O iScout é maravilhoso, Guilherme, só que ele é pago, né? E ele é caro. Mas ele é maravilhoso. Eu divido, assim, vai ter... Mais tarde a gente vai falar da Liga dos Narradores, e uma das coisas que a gente propõe lá são coisas mais específicas, e eu pretendo fazer um apanhado de método de pesquisa para transmissão, porque tem coisas que você consulta antes, e tem coisas que você consulta durante, né, a transmissão. Então, é uma coisa que a gente precisa trabalhar, e o Guilherme está falando, e é verdade, ele gosta de análise de desempenho, né? E isso é legal pra caramba, Guilherme. Assim, eu levo para onde é o meu estilo. O meu estilo, ele é emocional. Então, você pode usar análise de desempenho para ensinar as pessoas a acompanhar o jogo de uma maneira mais técnica, que é uma coisa que eu gostaria muito de fazer, mas eu não tenho essa capacidade. Então, isso é muito legal.